Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Barros. Esta é a disciplina de Bioquímica do curso superior de licenciatura em Ciências Biológicas. Na aula de hoje nós estaremos tratando sobre o tema ácidos nucleicos. É a aula de número 4, que está aí na apostila dos senhores e senhoras. Bem, o que são os ácidos nucleicos? Eles são as macromoléculas necessárias para o armazenamento, transmissão e expressão da informação genética. Nós temos que, em uma última análise, né, cada estrutura de proteína, cada biomolécula e componente celular é um produto da informação programada na sequência nucleotídica dos ácidos nucleicos. Essa é uma citação lá do Leininger, que diz basicamente que tudo o que nós vimos em relação a proteínas e as demais biomoléculas está relacionado diretamente a uma estrutura com uma sequência programada lá nos ácidos nucleicos. Aí você pode estar pensando, poxa, mas os ácidos nucleicos eles dão origem às proteínas, né? Eles têm a informação necessária para a síntese de proteína. E eu sei que biomoléculas, eu estou falando também de vitaminas, de lipídios, não é? Então, como que isso se dá? Ora, se as proteínas elas têm funções catalíticas sobre essas biomoléculas para a sua síntese e para a sua organização, e já que as proteínas elas têm uma estrutura programada lá nos ácidos nucleicos, logo os ácidos nucleicos controlam toda a programação celular, ok? Por isso elas são tão importantes, essas macromoléculas são tão importantes para o armazenamento, transmissão e a expressão da informação gênica ou genética, né? Então, toda a vida neste planeta e a abundância e a diversidade de caracteres dessas vidas estão concentradas na programação genética de cada espécie. Bom, os ácidos nucleicos eles são chamados assim a partir das observações de Johann Friedrich Mesler lá em 1869, né? Eles são chamados nucleicos por conta de estarem no núcleo e terem um caráter ácido, né? Então, ainda em 1869, quando se estudava ainda no início dos estudos com microscopia e estudo de células, observou que o centro da célula, o núcleo da célula, corava com corantes ácidos. E aí foi chamada então aquela estrutura de ácido nucleico. A partir da década de 40, os ácidos nucleicos passaram a ser intensivamente estudados. Então nós sabíamos que existia algo no núcleo, não é? Que corava, só que não se sabia ainda a função e não se sabia como que ocorria a herança biológica. A princípio pensava-se que a herança biológica, isto é, transmitida de célula para célula, de pai para filho, ocorreria talvez com a transferência de proteínas. Mas aí, a partir da década de 40, começou o estudo, né, sobre a herança biológica e se observou, a partir de experimentos simples, com bactérias inclusive, que a herança biológica estava relacionada ao gene. Quer dizer, a herança biológica estava relacionada a alguma coisa que nós chamamos de gene e que está dentro do núcleo da célula, ok? Então, com transferências de núcleo, enfim, com experimentos, era possível observar que a herança estava relacionada àquele núcleo ali, certo? E aí ocorre em 1953 a publicação, né, ou a descoberta da estrutura do DNA, feito ali por James Watson e Francis Crick, lá de Cambridge, né? Esses dois pesquisadores foram pesquisadores naturalistas, né, que fizeram a análise dos conteúdos que estavam sendo produzidos para tentar esclarecer o que era a composição dos ácidos nucleicos, né? Então, a partir de investigações de outros autores, a partir de entrevistas com outros autores, eles conseguiram propor uma estrutura formada por nucleotídeos devidamente ordenados, formando uma dupla hélice, que aí nós temos até hoje como a estrutura do DNA, certo? Nesse contexto, entra também os trabalhos de Rosalind Franklin e Maurice Wilkes, né? A história narra que esses dois pesquisadores que ganharam o Nobel, James Watson e Francis Crick,
eles também se basearam nos trabalhos de Rosalind Franklin e Maurice Wilkes, né? A Rosalie, ela trabalhava no laboratório de difração de raio-x lá do King College, né, em Londres, juntamente com o Maurice. E numa dessas visitas, ela apresentou uma chapa, né, de difração de raio-x, essa chapa bem aqui, mostrando que ela estava trabalhando para tentar resolver a estrutura do DNA a partir de difração de raio-x. E aí, obviamente, James Watson e Francis Crick já tinham outras informações também, conseguiram aí deduzir a estrutura a partir das informações também de Rosalind Franklin, né? Eles ganharam o Nobel, o Maurice Wilkes foi citado no Nobel, mas a Rosalind Franklin não. E aí gera uma polêmica até hoje, não é? Sobre a participação das mulheres na pesquisa e a importância da Rosalind Franklin na descoberta da estrutura do DNA e como por um tempo ela foi renegada em relação à sua importância nessa descoberta, talvez por uma questão apenas de gênero. Então, a pergunta de número 1 está aqui. Eu queria que vocês investigassem um pouco sobre a história de Rosalind Franklin, né? E trouxesse qual a importância da pesquisadora na descoberta da estrutura do DNA. Então, os ácidos nucleicos são dos dois tipos. O ácido desoxirribonucleico, que ele armazena a informação genética da maioria dos seres vivos. Então, aqui tem um painel de vida, né? E os ácidos ribonucleicos, que são armazenador de informação genética de alguns vírus, os vírus de RNA, não é? E eles são importantes, né? A principal função é na tradução da informação, isto é, no controle da síntese proteica. E aqui nós chegamos ao dogma central da biologia molecular, não é? Toda a informação genética ela está contida lá na dupla fita de DNA, que vai compor estruturas cromossomais nas células. E aí, essa informação genética, o gene, ele pode ser transcrito em RNA e traduzido na forma de proteína que vai ter a função biológica, né? E garantir o caractere, né? O fenótipo daquela espécie. Muito bem. Então, esse é o dogma central da biologia molecular. Nós vamos ver lá na biologia molecular que esse dogma, ele não é bem um dogma, né? Algo que não pode ser mudado. Porque existem alguns vírus que eles conseguem fazer a transcriptase reversa. Então, são vírus de RNA que conseguem sintetizar, a partir do RNA, dupla fita de DNA. Então, eles fazem o caminho contrário quando infectam células, se transformando em DNA. Um tipo, né, uma classe, né, de vírus assim são os leitivírus, o HIV, por exemplo, está dentro dessa classe, o HTLV também, que são vírus que conseguem fazer entram como RNA dentro da célula e depois se transformam em DNA. Então, olha só, eles estão nadando contra a correnteza do fluxo do dogma central da biologia molecular, né? Mas, para todos os seres vivos, esse é o dogma. Os vírus, como eu disse, eles estão ali na intéfase, né? Já que eles não conseguem se autorreplicar independente, então eles ficam na intéfase entre o que é vivo e o que é apenas uma partícula apta para replicação. Muito bem, então alguns deles têm uma capacidade, inclusive, de quebrar esse dogma. Aqui é a base, não é? O monômero, o tijolo que compõe os ácidos nucleicos, né? São os chamados nucleotídeos. Eles são as unidades dos ácidos nucleicos. Ele é formado por uma cabeça, que é uma base nitrogenada, certo? Uma pentose, que seria um carboidrato, um açúcar de 5 carbonos, por isso que é chamado pentose, né? É uma glicose de 5 carbono, né? Perdão, é uma ribose de 5 carbono, e um fosfato, que seria a cauda dos nucleotídeos, que é um grupamento orgânico aqui que tem um fósforo no meio, ok? Um fosfato. Muito bem, então esse é o ácido nucleico. Cabeça, base nitrogenada, corpo, uma ribose, né, uma pentose, um açúcar de 5 carbono do tipo ribose, e o fosfato, certo? O que vai definir cada nucleotídeo é a base nitrogenada, ATCG, AUCG, tá bom? A primeira diferença entre o DNA e o RNA, no ponto de vista químico, é justamente o tipo de ribose que tem, que vai dar, inclusive, o nome da molécula. Olha só, quando nós temos uma ribose
onde a hidroxila do carbono 2 está intacta, nós chamamos de ácido ribonucleico. É a ribose que forma o ácido ribonucleico. É essa que tem a hidroxila no carbono 2 intacta. Aquela ribose que perdeu o oxigênio, ficando apenas o hidrogênio, então ao invés de hidroxila fica hidrogênio, é a desóxi, ó, desóxi, perdeu o oxigênio, a desoxirribose. E aí é ela que forma o DNA. Então, no ponto de vista químico, na ribose há uma diferença. O RNA ele é feito de ribose, né, intacta, e o DNA é feito de uma ribose que perdeu o oxigênio, a desoxirribose. Por isso o nome desoxirribonucleico. As bases, elas podem ser classificadas em duas classes. As púricas, né, porque tem o anel púrico aqui, né, o purina, né, que são esses dois anéis conjugados, que são as bases adenina e guanina, e as pirimidinas, que são a citosina e a timina, no caso do DNA, não é? E a citosina e a uracila, no caso do RNA. Então, a cabeça das bases pode ser púrica ou pirimidina, certo? Com base aqui no tipo. E aqui, então, tem as cabeças dos nucleotídeos, as bases nitrogenadas. Do DNA é a adenina, não é? O nome é desoxiadenosina 5-monofosfato, esse é o nome científico, ou pode ser chamado de adenina também. A desoxiguanosina 5-monofosfato, tem aqui a base adenina como a base nitrogenada. A desoxitimidina 5-monofosfato tem a timina como base nitrogenada. E a desoxitinina 5-monofosfato tem logo a timina e aqui logo a citosina como a base nitrogenada. Então o ATCG são os nucleotídeos que formam o DNA. Já o RNA tem a uracila no lugar da timina. Então essa base é chamada uridina 5-monofosfato. É a base, o nucleotídeo que tem a base nitrogenada uridina. Então a diferença entre o DNA e o RNA a nível de base nitrogenada é que o RNA tem a uracila no lugar da timina. Como que se forma a fita, seja ela de DNA ou de RNA? A fita ela é formada por uma ligação chamada fosfodiéster, que é uma ligação entre o grupamento fosfato do carbono 5, vamos encontrar aqui, olha só, eu tenho uma base nitrogenada, não é? Aqui é a base nitrogenada, aqui é a ribose, né? E aqui eu tenho o grupamento fosfato. Inclusive essa é uma desoxirribose, porque eu estou vendo só um hidrogênio aqui, né? Não estou vendo hidroxila. Então, olha só, eu sei que isso aqui é uma fita de DNA por conta disso. E eu tenho aqui então a cauda, que é o fosfato, na posição 5'. E ele está se ligando à hidroxila do carbono 3, do próximo nucleotídeo. Então, a ligação que ocorre no DNA e no RNA, corrige bem aqui, né? É uma ligação chamada ligação fosfodiéster, ou uma ligação 5', 3', entre o carbono do fosfato, né? Entre o grupamento fosfato do carbono 5 de um nucleotídeo com a hidroxila do carbono 3 do outro nucleotídeo. Então, eles vão se ligando assim, formando a cadeia a cadeia nucleotídica que forma o DNA ou o RNA. Mais uma vez eu peço para corrigir bem aqui, tá bom? Bom, aqui tem algumas características químicas dos ácidos nucleicos. Eles são pouco solúveis em água, né? Quando estão em pH 7. Interações entre os anéis cíclicos levam ao empilhamento das bases, então nós vamos ver a conformação dela. O empilhamento ele é mantido por interações eletrônicas, como força de Van der Waals, momentos de polo, certo? Isso faz com que ele reduza o contato com a água, consegue assim empacotar melhor, certo? E dar a estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos. Bom, então eu tenho uma fita, e agora como que ocorre a ligação entre as duas fitas? Sabendo que o DNA ele é feito por dupla fita de nucleotídeos.
Então, as fitas elas interagem entre si por ligações de pontes de hidrogênio, sendo que a adenina se liga à timina com 3 pontes de hidrogênio com 2 pontes de hidrogênio, e a citosina se liga à guanina com 3 pontes de hidrogênio. Quanto maior o número de pontes, obviamente mais resistente é a ligação. Então a ligação entre adenina e timina ela é mais fraca do que a ligação entre citosina e guanina, ok? Mas são as duas ligações que ocorrem aí para que a fita, as duplas fitas interajam entre si. Imagina aqui que são duas fitas, né? Uma 5' 3' e uma 3' 5'. Elas vão interagir entre si a partir da ponte de hidrogênio entre a citosina e a guanina, são 3 pontes, e a adenina timina, 2 pontes, ok? Muito importante. Lembrando que essa ligação ela é antiparalela, né? Então uma fita é 5' 3' e a outra 3' 5'. É assim que elas interagem entre si, respectivamente com os seus pares. O DNA ele é uma estrutura flexível. Olha, o DNA bacteriano, né? Por exemplo, o DNA plasmidial é um DNA circular, super enovelado. O DNA de eucariotos se organiza em cromossomos, então é extremamente flexível. Isso se dá pelo ângulo aqui, ó, pela angulação na ligação entre a base nitrogenada e a pentose, né? A ribose bem aqui. Então, esse ângulo de giro faz com que essa molécula seja muito flexível. E aí nós temos a hélice de DNA sendo construída, né? Nós temos as formas de DNA, tem a forma B, a forma A e a forma Z, né? Então, a forma B é a forma estável do DNA, é aquela que vocês já viram em algum lugar, né? Onde as dupla hélices estão interagindo e girando, né? Em um sentido e formando como se fosse uma escada, não é? Então, é a forma B. E existem outras formas que vocês vão ver aí que são formas menos comuns. O DNA tem uma propriedade interessante, ele é capaz de se desnaturar e se renaturar no calor. Lembra lá quando nós estudamos as proteínas, que quando a proteína perde a estrutura, perde a função? No DNA, dependendo da temperatura, obviamente, né? Então existe um limite também, mas você pode aquecê-lo até 85, 86 graus, sem problema nenhum. Ele vai desnaturar, ele vai abrir a fita. As pontes de hidrogênio se perdem porque são ligações fracas, né? São interações. E quando a temperatura volta ao ambiente, como são complementares, a adenina se liga com timina e citosina com guanina, eles interagem de novo. Isso aqui é muito importante, gente, lá na biologia molecular, quando vocês forem estudar a reação em cadeia da polimerase, ok? E também na biologia celular, né? Muito bem, pergunta 4. E aí, aqui, falando ainda sobre o DNA ele pode sofrer algumas alterações, por exemplo, ser metilado, que é receber aqui um grupamento CH3 bem na estrutura do ácido nucleico aqui no caso, né? Bem na estrutura da base nitrogenada. Então, ó, aqui eu tenho a ribose e aqui eu tenho a base nitrogenada. Ela está recebendo uma etiqueta, um CH3, né? Isso é importante nos eucariotos porque sinaliza regiões para a expressão gênica, para a produção de RNA mensageiro. E nos procariotos é um tipo de defesa. Vocês sabiam que existem vírus que infectam bactérias? Eles são chamados, né, de bacteriófagos. Um exemplo é o Lambda T4. Aqui tem o desenho dele, na verdade desenho não, uma micrografia eletrônica real, né, dele infectando uma bactéria. E aí uma forma da bactéria de se defender é marcar o DNA dela com CH3, com um grupamento metil. E aí quando o vírus injeta o DNA dele dentro da célula, a célula vê que não está marcado. E aí ela tem enzimas chamadas enzimas de restrição, ou endonucleases, que quebram esse DNA do vírus. Então a enzima vai lá, opa, esse DNA não está marcado, então não é da célula, e quebra o DNA do vírus, corta, picota. Então é como se a bactéria produzisse um antivírus, certo? Então duas coisas que vocês aprenderam hoje, quem não sabia. Bactérias podem se contaminar sim, podem ser infectadas por vírus específicos de bactéria, e que elas têm um mecanismo de defesa contra esses vírus. Um exemplo desse
é a produção de endonucleases para quebrar o DNA desses vírus. As bases, elas podem sofrer alterações, né? Por exemplo, deaminações, alimentos com conserva podem causar essas deanimações, né? E a perda do grupamento ou a mudança do grupamento, por exemplo, uma citosina para uma uracila, faz com que ocorra alterações lá na duplicação do DNA e, consequentemente, também as alterações na transcrição do RNA, que pode levar a mutações, e essas mutações podem levar ao desenvolvimento de câncer, né? Então, por isso que nós devemos tomar cuidado com os alimentos com conservantes, né? A luz ultravioleta também, ela pode causar dímeros de timina. Então, a luz ultravioleta, ela pode linkar duas timinas que estão próximas, e aí a DNA polimerase não consegue fazer uma fita, ou melhor, faz uma fita com um pareamento errado. E aí, com isso, essa fita de pareamento errado pode levar ao surgimento de um RNA mensageiro também com um defeito, que vai dar o defeito na proteína, que pode causar uma mutação que pode levar à morte daquela célula, ou também pode levar a uma alteração e o desenvolvimento de um câncer. Aqui nos procariotos o DNA ele é circular, né, supraenovelado, numa região chamada nucleoide. Já nos eucariotos, o DNA ele é organizado até a estrutura de cromossomos, como vocês já viram lá na biologia celular ou verão. Bom, agora chegamos à estrutura do RNA. O RNA ele é formado por uma única fita, não é? 5 linhas, 3 linhas é a sequência do RNA. Existem 3 tipos, o mensageiro, o ribossômico e o transportador. O mensageiro é quem transmite a mensagem, né? Ele por si só é a mensagem, ele é um transcrito do gene que está lá no cromossoma da célula, e ele vai conter então essa informação para a síntese da proteína. Ele pode ser monocistrônico e policistrônico. Na nossa aula síncronas eu vou explicar melhor como que a gente consegue, a partir da trinca de códon, não definir qual aminoácido que vai ter na proteína. Mas, voltando aqui à questão de monocistrônico, geralmente em eucarioto ocorre assim: a síntese é um RNA mensageiro para cada proteína que vai ser gerada. É claro que são, ao mesmo tempo, centenas de cópias, mas eu estou falando de um único tipo. Já nos procariotos, eles não gastam tempo formando cada RNA mensageiro. Geralmente um RNA mensageiro grandão que vai ter vários genes, né? Vai dar origem a várias proteínas diferentes lá em procariotos. Voltando aqui à nossa tabela de códons, a partir dos 20 aminoácidos, né, a cada 3 nucleotídeos dá origem, né, ou vai indicar um aminoácido lá na síntese da proteína lá no ribossomo, tá bom? Só que aí o códon ele é degenerado. Por quê? Porque, olha só, um aminoácido ele pode ser codado por mais do que um códon apenas, olha só. Então, a citosina, se no meu RNA mensageiro tiver uma citosina, uma uracila e uma uracila, o ribossomo vai botar uma leucina lá na fita de DNA que ele está na fita de proteína que ele está construindo, certo? Se eu tiver uma citosina aqui, ele também vai botar uma uracila. Então nós dizemos que o código genético ele é degenerado, porque eu tenho 20 aminoácidos, entretanto, eu tenho 64 códons. Quer dizer que mais de um códon pode dar origem ao mesmo aminoácido. E, apesar do termo ser degenerado, e esse termo é alcunhado para algo ruim, isso aqui é muito bom. Porque se ocorrer uma mutação, por exemplo, no RNA, dando origem a uma citosina no lugar de uma uracila, essa mutação ela vai ser do tipo silenciosa. Por quê? Porque lá na transcrição ainda deu o aminoácido leucina. Não mudou o aminoácido, não mudou a estrutura primária da proteína, consequentemente não vai alterar a estrutura secundária, terciária e quaternária desta. Ok? Então isso é muito interessante.
Aqui nós temos o RNA transportador. Como o nome diz, ele transporta, o que ele transporta é o aminoácido respectivo. E o transportador, ele tem o anticódon. Então, o códon seria a chave que vai dizer, olha, é esse o aminoácido importante para estar nesta posição da proteína. E o anticódon seria a fechadura, né? No qual, se a chave se ligar, ele vai liberar o aminoácido correspondente. E eu tenho o RNA ribossômico, certo? Que junto com as proteínas vai dar origem ao ribossomo, certo? E aqui a gente pede para definir a estrutura e função do RNA mensageiro, do RNA transportador e do RNA ribossomal. Nesta videoaula, que vai aparecer o link para vocês, na apostila tem um link, vocês podem observar a síntese de proteína passo a passo. Lembrando que eu vou explicar também no nosso momento síncrono, tá bom? E, mais uma vez, olha só, está aqui o link que vocês podem assistir uma videoaula que mostra a síntese de proteínas lá no ribossomo. Essas são as nossas referências. Eu agradeço a participação de vocês aqui na nossa aula e nos vemos na nossa próxima aula, no nosso momento síncrono. Valeu e não esqueça aí de curtir o canal, né? Marcar aí, se inscrever, dar um like, compartilhar aí com seus colegas. E é isso aí e até mais.